Ele nasceu no dia 14 de abril, no sítio São Joaquim, no ano de 1916. Minha mãe era prima legítima dele. Então, eu tive uma crise de apêndice. E minha mãe, o médico lá no colégio, queria operar, lá na cidade, em Petrolina, Pernambuco, que eu sou pernambucana, minha mãe que era cearense. E minha mãe disse que não, porque tinha vários médicos parentes em Crato. Foi me buscar, nós viemos para o Crato, na casa de uma tia, irmã de minha mãe. Ela lembrou e mandou pedir que ele desse um saltinho na casa da minha tia para me consultar. Quando ele me examinou, disse para minha mãe que realmente eu estava com uma crise de apêndice, mas não concordava com cirurgia, que prometia a ela que só com a medicação eu ficaria boa. Entretanto, eu deveria demorar uns dias na casa dele em Barbalha. Aí começou o namoro, né? A medicação deu certo, sem dúvida. E eu me achava assim, uma princesa com ele, pelo fato de ter conquistado ele, né? Porque ele já tem, inclusive, algumas pretendentes, pessoas, moças boas, inclusive, que ele tinha namorado em Barbalha. E eu chego, uma menina nova, assim, de 16 anos, né? E aquele homem que eu admirava muito pela cultura, pelo humanismo dele, como cidadão, como médico. Quer dizer, eu consegui conquistar um homem que já era uma liderança política, era um médico querido, porque, acima de tudo, era um médico humanitário, atendia a pobreza como se fosse o High Society, ele atendia todo mundo igualmente. E o que mais me cativou, até porque eu acho que quando a gente, para amar, precisa admirar muito a pessoa, né? Pelo que ele é. Inclusive, ele era afilhado de Crisma, do Dr. Leão. E também, como todo barbalhense, todo conterrâneo, admirava muito Dr. Leão como médico, como político. E ele seguia a mesma escola. Aliás, os 4 médicos primeiro que eu conheci em Barbalha. Dr. Leão, quando eu cheguei, que casei em Barbalha, em 1956, ele já havia ido para a Câmara Federal. Aí ficou o irmão dele, Dr. Pio Sampaio, e o Dr. Antônio Lírio Calô também, e Teles. Então, eles formavam aquele grupo de médicos humanitários, médicos de família, médicos que se doavam dia e noite em benefício da saúde dos seus conterrâneos e até de pessoas de outros estados mais próximos. Ele trabalhou 52 anos como médico, sempre sendo médico de família. Ele foi médico fundador do Hospital São Vicente, Maternidade São Vicente de Paulo, Hospital Maternidade São Vicente de Paulo. Ele foi médico das Irmãs Beneditinas, da comunidade das Irmãs Beneditinas, tamanha era a confiança que elas depositavam nele. E também passou 12 anos no comando da direção clínica do hospital. Ele fez muitas viagens à Fortaleza na época que ele era prefeito, por conta dele, sem retirar nada da prefeitura, e conseguiu a canalização da água do Caldas para Barbalha, beneficiando a pobreza. Naquela época, as pessoas de mais recurso contribuíam com a taxa, pagavam o consumo da água, mas as pessoas carentes, que não tinham condição nenhuma, pagavam água e era beneficiado também pela a maravilhosa e sadia água do Caldas, como todas as outras pessoas da cidade. Talvez a festa do Pau da Bandeira, para ele e para nós,
nossa família, para mim e os 5 filhos, representava muito, porque era uma tradição. O pai dele começou a doar o pau para o mastro de Santo Antônio em 1928. O vigário era Padre José Correia. E precisava de um mastro grande, robusto, e como o meu sogro, o que eu chamo tio João Teles, de Quental, tinha uma mata muito grande, muito bem cuidada, o padre Zé Correia fez um bilhetinho para ele, dizendo: tamanha era a confiança, João Teles, preciso de um pau muito bonito de sua mata para servir de mastro para a igreja de Santo Antônio e para a festa. E o mestre Zé Gomes foi o primeiro, foi quem levou o bilhete e foi o primeiro assim encarregado de cortar o pau. Então, se fosse somar os anos que a nossa família doou o pau, computa 75 anos, porque o pai dele faleceu, ele deu continuidade à tradição, e depois que ele faleceu, o meu filho mais velho, que tem o nome dele, que é médico também, como ele, vinha do Rio só para prestigiar a festa e fazer a doação do pau. Nós vamos comemorar ao lado dos filhos, dos amigos, porque apesar dele ser assim meio sério, mas ele gostava de festa. Eu acho que o povo de Barbalha é grato pelo que ele fez. Eu acho que ele é querido, por sinal, apesar da dor do dia, mas o enterro dele foi lindíssimo, muita demonstração de carinho e muito elogio, principalmente da classe mais carente. Embora pessoas também da sociedade, como o ex-prefeito João Hilário, se pronunciou na missa de 7º dia, fez um discurso muito lindo sobre a pessoa dele, falou também do Dr. Antônio Inaldo Sá Barreto, ex-prefeito, o atual prefeito, Dr. Edmundo de Sá Filho. Então eu acho que a Barbalha inteira sabe o que ele fez e o que ele plantou vai permanecer. Por muito tempo, essa é a minha fé. Porque o que depender de mim para ajudar a perpetuar a memória dele, eu continuo fazendo, eu faço o que for possível, porque eu sei que é esse lá do céu o desejo que ele tem de continuar a memória dele viva junto aos barbalhenses. Muita saudade.